Oi, gente, tudo bom? Turma do sétimo ano, vamos dar início ao nosso estudo da disciplina de História, capítulo 1, A Vida na Idade Média. Bom, quando a gente pensa em Idade Média, a gente vai se dedicar ao estudo de dois períodos conhecidos como a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Mas para que nós entendamos melhor esses dois períodos, vamos entender melhor como nós classificamos o estudo da história do homem, assim, estratificada em 5 períodos. Então, nós vamos ter a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, que é o nosso objeto de estudo, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A pré-história, né, que é aquele período que surge analisando o comportamento do homem aqui no planeta Terra, com o surgimento da escrita na Mesopotâmia, né, essa região que fica localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que atualmente corresponde ao país Iraque, né? As terras do Iraque e as terras circunvizinhas. A Idade Antiga, que a gente vai estudar um período aproximadamente de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. E aí a gente vê o apogeu dentro desse estudo, né? Vocês devem ter estudado no 6º ano, sobre o Império Romano e a queda também desse grande império. A Idade Média, que é o que nós vamos estudar agora, né, que inicia justamente com a queda do Império Romano, que delimita o início da Idade Média, 476 depois de Cristo, e que vai até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Ainda temos a Idade Moderna, que inicia em 1453 e vai até aproximadamente 1789, com a Revolução Francesa, né? E nós temos a Idade Contemporânea, que ela teve início em 1789, portanto, século XVIII, e continua até os dias atuais, né? É um período onde a gente verifica mudanças muito radicais na sociedade, no estilo de vida do homem, né? Há muitas transformações na área tecnológica, na área da medicina. Ainda tivemos também, dentro desse período, né, da Idade Contemporânea, as duas grandes guerras mundiais, e, enfim, e toda a forma como os países se relacionam. Entrando agora, de fato, no período da Idade Média, nós vamos analisar primeiro a Alta Idade Média, que corresponde aproximadamente do século V ao século XII, né? E ela se caracteriza pela formação do feudalismo. Então, entendamos primeiro o que seria esse sistema feudal, né? E o feudalismo em si. É um período em que a gente pensa em reis, em cavaleiros, em damas, em padres, em plebeus, enfim. A sociedade ela é muito heterogênea, né? Então, quando nós falamos sobre a Idade Média, são esses sujeitos históricos que vêm na nossa lembrança, né? Vêm na nossa cabeça. Quantas vezes vocês já não devem ter assistido filmes com a figura e com a presença de cavaleiros, de reis, né? Então, esses personagens, eles fizeram parte desse mundo medieval, mas não foram figuras únicas, né? Então, para a gente entender melhor esse período, nós precisamos entender as transformações pelas quais o Império Romano passou na Europa, né? E a formação dos reinos germânicos dessa região. Então,
A Idade Média, né, ela é formada por camadas sociais. Então, essas camadas, elas eram chamadas de ordens e estavam divididas em clero, nobreza e trabalhadores. Havia muito pouca mobilidade social, né, entre essas três ordens, e essa divisão ela estava baseada em uma visão da igreja. Isso porque o modelo ideológico do catolicismo na época buscava afirmar que no mundo criado por Deus havia divisões de tarefas entre os membros da sociedade. Então, cada camada tinha a sua função ou tinha a sua responsabilidade de acordo com esse modelo que nós estamos falando. E isso assegurava para eles assim, uma harmonia, um bom funcionamento da vida na comunidade, ou seja, os nobres, que eram os belatores, garantiam a proteção de todos. O clero, que eram os oratores, orava pela salvação. E os camponeses, que eram os laboratores, deveriam trabalhar para garantir o sustento de todo mundo. Então, acreditando nesse modelo, era uma escolha divina. E a igreja ela buscava evitar que os camponeses, por exemplo, questionassem a condição social que lhes fora atribuída. Bom, esse modelo, evidentemente, que vai, posteriormente, criar uma crise dentro desse sistema feudal. Então, vamos entender o feudalismo. Feudalismo, derivado de feudo, que é o nome dado à forma de organização econômica e social que era experienciada por toda a Europa nesse período conhecido como Idade Média. Os feudos eram propriedades com grande extensão de terra. Já existem pesquisas e estudos de que haviam outras formas de feudo sem ser propriedade territorial. Mas vamos ficar por aqui porque foi essa a forma predominante. Sabe-se que poderia se dar como feudo também joias, moedas em ouro, enfim, outros bens, mas predominantemente, isso já numa pesquisa mais profunda, isso que nós temos aqui é a propriedade territorial. Então, quem era o senhor feudal? O senhor feudal era o proprietário do feudo, que mantinha seus escravos e que permitia a esses camponeses, lembra dos camponeses que eu já falei inicialmente, fazerem plantações em suas terras, mas havia um porém. Qual era? Tinham que dividir com ele a colheita. Esse senhor feudal, que era o proprietário das terras, né, costumava morar em castelos. Na apostila de vocês tem uma representação aí de um modelo de castelo da Idade Média. E cercava, né, seu castelo com muros altos para se defender de possíveis invasores. Mais à frente, nós vamos falar sobre as cruzadas, mas eu vou deixar esse modelo de estudo para a próxima aula, ok? Leiam a apostila de vocês, façam uma revisão do que nós discutimos aqui e para casa eu quero propor, como atividade de reforço, exercício de versos, número 1, da página 3, o exercício número 1 ao 10. E como atividade devolutiva, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a formação da sociedade feudal na Idade Média e o comércio. Ok? Um ótimo estudo para vocês.